A primeira coisa que o Menique nos mostra é um pequeno diagrama que contém basicamente tudo o que vamos fazer ao longo de todo o jogo. Estamos num quarto, vamos para a cama, dormimos, sonhamos e acordamos. A porta do quarto aqui é uma história por si só. Quando interagimos com ela, Madutsuki, nossa protagonista, balança a cabeça em negação. A gente pode sair e dar uma olhada na sacada. Nada aqui chama atenção, senão o céu ao fundo que se destaca justamente em sua escuridão, que parece refletir um pouco mais do que o seu horário do dia. Toda a experiência de Yumeniki, em português Diário dos Sonhos, é construída em cima desse conceito capciosamente simples. Não há nada que possamos fazer além de dormir. Toda vez que dormimos, somos invadidos por visões. Recebemos involuntariamente cenas que, enquanto acontecem, parecem tão reais quanto o dia a dia, ou até mais. Sonhar é e sempre foi uma experiência universal, e dessa natureza involuntária e invasiva surge a primeira concepção sobre os sonhos. Para o indivíduo da antiguidade, o sonho é uma mensagem divina, uma revelação. Afinal, independente da religião, o que sentimos ao sonhar é que nossa alma passeou por outro universo, já que não fica claro de onde é que surge cada elemento do sonho. Não seria muito fácil, ainda mais nos tempos antigos, sonhar pela primeira vez e entender que toda aquela experiência foi obra sua. Afinal, se eu não planejei nada daquilo enquanto estava acordado, quem é que fez o sonho que eu sonhei? É daí que surge a ideia do inconsciente. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, entende o sonho como uma forma da mente realizar desejos reprimidos, o momento em que a nossa psique encontra para expressar tudo aquilo que guardamos lá no fundo. É como uma besta selvagem mantida dentro do seu coração, selada com ódio, desejo e malícia. Coisas que não precisamos em nossa vida desperta, mas não podemos evitar de sentir. Quando sonhamos, temos que confrontar essa besta interna, a mente inconsciente. É aí que vem a interpretação dos sonhos. Tentar interpretar os elementos oníricos de um sonho é uma tarefa extremamente antiga. Afinal, mesmo quando os sonhos ainda eram compreendidos como revelações ou ameaças de entidades superiores, eles nunca se mostraram de forma clara, mas sim com formas distorcidas. Para Freud, o inconsciente é formado através dessa repressão. Esses elementos que ficam escondidos são inacessíveis em nosso estado consciente, já que a mente os reprimiu justamente para se proteger desse seu lado sujo que ela não quer enfrentar. Só que esses desejos continuam lá, querendo se realizar de alguma forma, e nisso eles encontram o sonho como ferramenta. Os desejos reprimidos se disfarçam para passar desse filtro de censura. Os elementos se mostram de maneira distorcida, justamente para que não fiquemos perturbados com o nosso lado reprimido, o que permite que continuemos dormindo, sem ficarmos horrorizados ao encarar nossa podridão. Grande parte da controvérsia acerca de Freud, e pessoalmente o meu motivo para não gostar muito dele, está no fato de que ele enxerga nos sonhos um simbolismo de origem quase puramente sexual. No seu modelo de iceberg da mente, o id, onde residem os instintos mais primitivos, sendo estes as pulsões sexuais e a pulsão de morte, é barrado pelo superego, que é esse código de conduta internalizado que inibe as pulsões bestiais, que chamamos muitas vezes de moral e ética. O ego, onde reside a consciência, é o resultado desse confronto entre o id e o superego. Porém, para Carl Jung, anteriormente discípulo de Freud, entender o sonho como apenas manifestação das pulsões sexuais é um tanto limitante, quando consideramos a riqueza de elementos que encontramos por lá. Jung diz: um homem sonha que enfiou uma chave numa fechadura, ou que está empunhando um pesado pedaço de pau, ou que está forçando uma porta com uma ariete. Cada um desses sonhos pode ser considerado uma alegoria, um símbolo sexual, mas o fato de o inconsciente ter escolhido, por vontade própria, uma dessas imagens específicas, a chave, o pau ou o ariete, é também de maior significação. A verdadeira tarefa é compreender por que a chave foi escolhida em lugar do pau, ou por que o pau em lugar do ariete, e vamos algumas vezes descobrir que não é ato sexual que está ali representado, mas algum aspecto psicológico inteiramente diverso. A partir dessa nova abordagem, Jung desenvolve a psicologia analítica. No lugar de tentar formar associações com outras coisas, substituindo os elementos do sonho por seus equivalentes no esquema psicossexual freudiano, Jung tentava explorar a psique de seus pacientes através de seu próprio simbolismo. Ele encontrava valor no sonho por si mesmo. A forma com que o sonho se apresentava era muito mais importante
do que tentar encaixá-las a uma estrutura rígida, como tentava Freud. No método de Jung, interpretar os sonhos consiste em entender a cada caso o que o inconsciente está tentando nos dizer, sem nenhuma concepção prévia do que aqueles símbolos têm que representar, mas sim os entendendo por conta própria. Muitas vezes, o inconsciente nos revela através dos sonhos um lado indesejável de nós mesmos, que precisamos aceitar, o que Jung chama de sombra. Integrar essa sombra à nossa consciência, então, seria o propósito mais importante de interpretar os símbolos do inconsciente. A esse processo, Jung deu o nome de individuação. Em 1914, Jung começou a escrever o seu livro vermelho, um manuscrito onde buscou expressar as imagens do seu inconsciente e todas as descobertas que realizou através da imaginação ativa. Esse método consiste em meditar de forma a deixar a imaginação fluir livremente e observar para onde ela vai, acompanhar a narrativa e as imagens mostradas quando nos livramos dos constantes julgamentos da mente consciente, lógica e racional. Os desenhos e o texto no livro, geralmente um tanto incompreensíveis para nós leitores, são as formas que Jung encontrou para expressar tudo aquilo que encontrou em suas viagens ao fundo do inconsciente, o diário do seu próprio processo de individuação. Jung afirma que esse foi o trabalho mais importante de sua vida, onde ele realmente se tornou a pessoa que era, através do reconhecimento dessas figuras do inconsciente e da integração de sua sombra. Ele nunca quis publicar esse diário, afinal lê-lo é irrelevante para outras pessoas que não têm os mesmos elementos que ele no inconsciente. Ele incentivava seus alunos que fizessem seus próprios livros vermelhos. Nas palavras dele, para o observador superficial, parecerá loucura. O que eu acho interessante é que, na light novel de Humanique, Jung é mencionado diretamente. Na teoria de Jung, é como se o coração humano fosse feito de contrastes. Por exemplo, digamos que é uma pessoa extremamente pacífica que nunca faria nada violento, mas essa pessoa, na verdade, tem uma outra personalidade, violenta, cruel e extrema dentro de si. Essas tendências contrastantes são como a superfície interior, realidade e sonho, como se um fosse um reflexo distorcido do outro. Dentro desse mundo dos sonhos, suas memórias e emoções tornam-se símbolos e se espalham. Entre eles estão símbolos especiais, aqueles que deixaram uma impressão particularmente forte em você. Você precisa recolher os símbolos espalhados pela sua mente inconsciente, decifrá-los e colocar as coisas em ordem. É isso que todos os humanos tentam fazer todas as noites quando vão dormir. O que seria Humanique se não um livro vermelho digital? O que é que Kikiyama estava fazendo quando desenvolveu os mapas e os personagens do jogo? Por que é que ele escolheu especificamente os símbolos que escolheu, como o uso constante de signos das culturas Azteca, Paracas, Nazca e Rapa Nui? Desenvolver Humanique, ou um fangame do mesmo, é expressar os símbolos do seu próprio inconsciente. E jogar esses jogos é ser profundamente afetado por seus símbolos, e ter nossa mente inconsciente buscando se enxergar naquilo. O que nessas imagens ressoa pessoalmente comigo? Cada pessoa vai ter uma interpretação bastante pessoal de Humanique. Não é à toa que existem inúmeras teorias buscando um tema central do jogo, tentando entender Madotsky e todos os elementos da psique da personagem e o que eles representam. O que extraímos dali é o que reverbera com pontos específicos do nosso inconsciente. É por isso que é uma experiência tão profundamente pessoal e única para cada jogador, que moveu tantas pessoas a usarem a mesma base para elaborar uma exploração interativa de suas próprias mentes. Yume 2 é um projeto colaborativo que aceita submissões de novos conteúdos desde 2007. O jogo é constantemente atualizado com novos mapas enviados por membros da comunidade, cada mapa sendo efetivamente um microcosmo do inconsciente de cada desenvolvedor. Outro projeto, chamado Collective Unconscious, nome esse tirado diretamente do conceito de inconsciente coletivo de Jung, foi lançado ainda esse ano, contendo um forte elemento de interação online. Em Jung, o inconsciente coletivo diz respeito aos arquétipos universais, presentes no inconsciente de cada humano, independente das próprias experiências. Porém, esse título ganha outro significado aqui. Não se trata mais de um inconsciente inato, anterior a nós, compartilhado por todos, mas sim de um inconsciente construído coletivamente através da internet. É nisso que eu não consigo parar de pensar. Essa comunidade profundamente apaixonada construiu através desses jogos um imaginário próprio, cada pessoa contribuindo com seus simbolismos pessoais. Eu ou você, ao jogarmos esses mapas da comunidade, não vamos entender o que aqueles elementos significavam para o desenvolvedor original,
mas seremos afetados por eles e sentiremos essa ressonância com o nosso léxico simbólico pessoal. E mesmo que não saibamos colocar em palavras o que é que extraímos dali, talvez alguma imagem ou algum som fique ecoando na memória, sem sabermos o porquê. Podemos adotar uma postura ativa e buscar entender o motivo de termos sido afetados por aqueles elementos em particular, analisar a fundo com o que aquilo se conectou, quais as associações que podemos fazer com nossas experiências, ou podemos nos entregar completamente ao símbolo em toda sua beleza ou seu horror, de uma maneira que nenhuma linguagem seria capaz de entender.